E abrisse a tua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo de número 6. Abre lá em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler 4 versículos. Para aqueles que estão nos acompanhando a primeira vez pelo YouTube, nós, domingo a domingo, estamos expondo a carta aos Romanos e agora chegamos no capítulo 6. Se você deseja ver outras mensagens, é só procurar, tem aí no nosso canal as mensagens anteriores para que você possa conectar com aquilo que vai ser dito hoje. Acredito que todo mundo já abriu a Bíblia, então vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Na semana passada, eu disse que o pecado de Adão trouxe a morte física e a morte espiritual para a humanidade. Então, existe 2 tipos de morte. A morte física, que todos nós vamos experimentar, não tem como fugir dela. E temos a morte espiritual. A morte espiritual, aquela que acontece logo após a pessoa morrer, quando ela está num estado de condenação e viverá a eternidade inteira separada de Deus. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. Nós temos amizade com Deus. Foi através do sacrifício de Cristo que nós fomos justificados. E para ser justificado, nós aprendemos que é pela fé, não por obras. Nada que façamos tem o poder de nos tornar justos diante de Deus. Não temos possibilidade nenhuma, com as nossas próprias forças, de nos tornar pessoas agradáveis a Deus. Quem disponibilizou o caminho para o retorno ao Pai, para estabelecer novamente a conexão, foi o próprio Deus. Quando Deus envia o seu Filho, e esse Filho nasce, vive, morre, ressuscita e um dia irá retornar. Existe uma obra completa de Jesus Cristo. E temos a última fase dessa obra, que é a volta de Cristo. Então nós, os cristãos, estamos aguardando o retorno de Cristo. Nós sabemos que quando alguém recebe a Cristo como Senhor e Salvador, o próprio Deus, ele intervém na vida dessa pessoa e ele gradativamente transforma a vida dessa pessoa. Nós vamos ver o fruto do Espírito vivo na vida dessa pessoa. Antes, o que víamos eram os frutos da carne. O que víamos era a ação da carne nos relacionamentos, consigo mesmo, nos negócios, enfim. Mas alguém que experimenta a conversão verdadeira precisa apresentar esses frutos. Frutos dos quais, sem a intervenção de Deus, é impossível que aconteçam. É impossível. Então nós vamos ver na vida de todos os convertidos transformações. Não podemos dizer de maneira alguma que alguém que é convertido não precisa passar por transformações. Porque a base do cristianismo é, o início de tudo, é com arrependimento. É você dizer que tua forma de vida não era boa diante de Deus. Como você vai continuar vivendo naquela forma de vida que vivia anteriormente? Fica algo incoerente. Então precisa haver transformação. No contexto
da carta aqui de Paulo, no capítulo 6, nós temos já uma breve introdução da doutrina da santificação. A doutrina da santificação ela é muito importante, porque a maioria das pessoas que eu já tive contato, isso não é uma opinião de senso comum, realmente é aquilo que eu vejo, não entendem muito bem a doutrina da santificação. Elas confundem um pouco com a doutrina da justificação. A justificação pela fé é uma doutrina que está baseada na seguinte primícia: Deus enviou o seu Filho e ele morreu em nosso lugar. Pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Justiça foi feita. Essa vida justa de Cristo, tudo que ele viveu, a obediência dele, o sacrifício dele pelas nossas vidas é imputado. Lembra da mensagem da semana passada? A justiça de Deus é imputada através do ato de um só homem, Jesus Cristo. Assim como o ato de um só homem trouxe o pecado no mundo, que é Adão. Quando Adão nos representava, pecou e com isso introduziu a morte, os conflitos na humanidade. Então, santificação ela é diferente da justificação pela fé. Justificação pela fé é um ato único, aconteceu na cruz. Ponto, acabou, é ali. Justificação. Pela fé, você acredita que Cristo morreu pelos nossos pecados e somos perdoados pelo aquilo que foi feito por Cristo na cruz. A santificação, ela não é um ato único, ela é progressiva. Ela começa na justificação pela fé. E aí, gradativamente, aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador vai sendo transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Pela leitura da palavra, você vai tendo a interação com aquilo que Deus quer para você. E o Espírito vai testificando que é verdade, você vai se incomodando com algumas coisas que ainda são presentes da antiga maneira de viver, e você vai, aos poucos, sendo modificado, transformado. Por isso que eu digo, é impossível que um cristão verdadeiro não apresente transformações na vida. Não pode ficar do mesmo jeito que chegou. Não pode ficar. Então, a santificação, em tese, é a retirada da influência do pecado de nossos corações. Ela é dolorida. A justificação pela fé não é dolorida. Não tem dor para nós, tem dor para Cristo. Mas não tem dor para nós. A santificação, ela é dolorida. Por que ela é dolorida? Porque nós nos acostumamos a viver uma vida de pecado. Acostumamos a viver segundo o domínio das trevas, do pecado. E todos esses pecados que são frutos do pecado, que a gente poderia chamar assim de primeiro pecado, que é aquele desejo por autonomia de Deus, ser autônomo de Deus, ser livre de Deus, não está nem aí para aquilo que Deus prescreveu em sua palavra e aquilo que Deus que Deus determina que é bom para nós, não está nem aí. Existem pessoas que são assim, existem pessoas que pensam dessa forma. A santificação, ela vai quebrando gradativamente esse desejo que nós temos pelo pecado. O pecado, ele é saboroso, ele tem um sabor para a nossa carne. Todo pecado, ele produz prazer. Todo pecado produz prazer. Todo pecado produz também, com esse prazer, morte, que nós vamos lá na frente ver em Romanos 6, no versículo de 23, que o salário do pecado é a morte. Mas tem a continuidade desse versículo, viu? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então fiquem tranquilos. Então falar sobre santificação é importante para a igreja, porque ela precisa entender que ela está num processo de santificação que é contínuo e que é doloroso. A dor, ela está alicerçada no fato que o pecado é prazeroso para as nossas vidas. Nós temos um prazer imediato com o pecado.
Isso serve de um anestésico muitas vezes, para acalmar a dor do nosso coração, os conflitos que tem dentro de nós. Nós queremos resolver com pecados. E o que nós colhemos? Consequências ruins. O que nós colhemos? A morte, no final. Todo aquele que foi justificado terá que aprender a viver segundo a vontade de Deus. E como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Ela está registrada nas Escrituras Sagradas. Ela está registrada na Bíblia. Aquilo que precisamos saber de Deus está registrado pelo próprio Deus na Bíblia. Então, se alguém quer saber como viver uma vida agradável a Deus, a resposta é: você tem a Bíblia. A Bíblia lhe dará toda a orientação possível para que você tenha um relacionamento com Deus e com seus irmãos, com a sociedade no geral, de maneira que agrade o Senhor. Porém, pode ser, e eu acredito que todos nós passamos por isso, alguém se pergunte como viver uma vida agradável a Deus, mesmo sabendo o que está escrito aqui na Bíblia. Você lê e não faz diferença. Você vem domingo a domingo, escuta mensagens, mas não faz diferença. Como é possível? Como é possível? Talvez essas incertezas no coração tem levado as pessoas a acreditarem que a condição de pecador que nós estamos, todos nós somos pecadores, impossibilita que vivamos uma vida agradável a Deus. Eu não consigo. Não dá. Seriam essas as respostas primárias que as pessoas dão. Eu não consigo mudar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aquilo. Preste atenção na primeira palavra que aparece nessas respostas. Eu. Quando na verdade nós deveríamos falar sobre nós, eu e Cristo. Nós, porque Cristo está conosco nesse caminhar. Então você consegue repetir isso agora? Nós não conseguimos vencer o pecado, eu e Cristo? Está vendo como fica mais difícil dizer isso? Você lembra lá da cruz. Você lembra o que Cristo fez. Então fica mais difícil você pronunciar essas palavras. Bem, o que eu tenho para falar hoje? Eu posso afirmar que é possível viver uma vida agradável a Deus, desde que sigamos as diretrizes de Deus, as ordens de Deus, as orientações que Ele nos dá. E hoje eu vou ensinar para vocês três dessas orientações. A primeira é: não viva no pecado. Se você quiser anotar, é a primeira orientação. A segunda é: lembre-se do sacrifício de Cristo. E a terceira é: ande segundo a nova vida. Ande segundo a nova vida. Rapidamente, para a gente não perder tempo, eu queria que você olhasse o versículo 1 e o versículo 2, que nós já lemos, vamos ler mais uma vez. Paulo faz uma pergunta, na verdade, três perguntas nesses dois versículos. A primeira: que diremos então? Esse que diremos então está relacionado aos versículos anteriores, que fala sobre a imputação da justiça de Deus sobre aqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Assim como aqueles que não reconhecem estão debaixo do domínio do pecado, que foi imputado sobre eles, porque Adão nos representava lá no Éden. Então veio a justiça de Deus e puniu o nosso pecado em Jesus Cristo. Nós fomos perdoados. Nós não estávamos lá naquele momento da crucificação. Porém, Cristo nos representava lá naquele momento. A graça é a razão pela qual Deus enviou o seu Filho. É pela graça de Deus. Ao invés de Deus nos punir, Ele nos deu a sua
graça. Nós não merecíamos a salvação. Na verdade, a frase que deve sair da nossa boca era que merecíamos o inferno, a condenação. Mas Deus, através da sua graça, nos deu a salvação. E essa pergunta, que diremos então, ela se refere ao fato de algumas pessoas, na época de Paulo, estarem afirmando que, porque eles se tornaram cristãos e Cristo perdoou todos os pecados na cruz, eles continuariam a pecar. Continuariam com as suas práticas pecaminosas. Continuariam a ir em templos pagãos, a fazer coisas que eram totalmente desagradáveis para o Filho de Deus fazer, a ter relacionamentos que não eram agradáveis a Deus. E isso tudo nascia na mentira de que se Cristo morreu por todos os meus pecados, eu posso continuar pecando porque Ele já me perdoou por tudo. Então Paulo faz essa pergunta, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, quanto mais eu peco, mais a graça aumenta. Porque quanto mais pecado eu tenho, Deus tem que fazer mais força ainda para me salvar. Bom, esse é um pensamento que um cristão não pode ter. É um pensamento equivocado. Um pensamento de quem não entendeu a graça de Deus de fato. Não entendeu o que Cristo fez na cruz de fato. Cristo morreu pelos nossos pecados. A resposta de Deus para o pecado do homem foi oferecer a sua graça. Mesmo sem merecerem, todos os homens em todas as épocas tiveram a disponibilização da salvação. A salvação está disponível para todas as pessoas, assim como estava anteriormente. Mas muitas dessas pessoas fecham seus ouvidos para isso. Fecham os ouvidos para a salvação. Não é que Deus não disponibilizou. Estava lá presente. Sempre esteve presente a graça de Deus. Mas assim como hoje também, muitas pessoas ouvem o Evangelho, sabem claramente aquilo que diz o Evangelho, mas preferem viver distante de Deus. Abraçados com o seu pecado, achando que no final das contas, em algum momento da história, quando eles morrerem, eles vão ser perdoados por Deus. Porque uma vez que Cristo morreu por todos os pecados, eles estão bem, não tem problema nenhum. Estão mais amigáveis com o mundo do que com o próprio Deus. Vivem segundo os seus próprios pecados, seus desejos. Porém, queridos, a graça quebra as amarras do cativeiro do pecado. Então você não tem mais ligação com o pecado. O pecado te influencia. Você é tentado a pecar. Mas você não está mais sobre o domínio das trevas. O domínio do pecado. Onde surgiu o pecado? Lá no Éden. E que pecado foi esse? A desobediência. Por qual razão? Emancipação de Deus. A serpente disse: se Eva comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela seria como Deus. Seria como Deus. Eva queria ser autônoma de Deus. Assim como nós, hoje, muitas vezes, podemos ser autônomos de Deus, fazendo coisas sem consultar Deus, agindo segundo os nossos próprios desejos, agindo segundo a nossa própria vontade, emancipados de Deus. As pessoas que estão sem Cristo, elas vivem com esse sentimento. Elas não precisam de Deus. Não precisam de Deus para nada. Por quê? Porque, de fato, elas não são tão ruins assim. Tem gente pior do que elas. É interessante essa comparação. A comparação que pega o melhor da pessoa e compara com o pior do outro. Isso é tão injusto. Mas é isso que as pessoas fazem quando comparam suas vidas umas com as outras. Ah, eu não sou pior do que fulano, então tá tudo bem para mim. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A graça, ela quebra as amarras do pecado em nossas vidas e um cristão não pode viver amarrado ao pecado. Todo cristão é livre para obedecer a Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus. A morte
para o pecado aconteceu na cruz. Vamos olhar o versículo 2. Olha a afirmação de Paulo a perguntas, duas perguntas que foram feitas. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta ela é clara, de maneira nenhuma. É um equívoco pensar sobre isso. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Preste atenção aqui no que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está fazendo com que aqueles homens, aquelas mulheres que estão ouvindo a leitura dessa carta ou estão lendo essa carta, comecem a pensar um pouquinho. Nós recebemos do Senhor a capacidade de raciocínio. Se nós morremos para Cristo, morremos para o pecado, perdão, estamos vivos em Cristo, esse pecado aqui não pode ser recorrente mais na nossa vida. Que pecado? O da emancipação. O pecado em que eu acho que eu estou sozinho nesse planeta, que eu estou me governando por mim mesmo. Esse é o principal pecado. O restante são frutos do pecado, do primeiro. A morte para o pecado aconteceu na cruz. Como assim? Quando Cristo nos substituiu e morreu no nosso lugar, Ele recebeu todo o nosso pecado. E ali Ele pagou todo o nosso pecado. Quando alguém recebe Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa decide romper com o pecado. É uma decisão de romper com o pecado e viver uma nova vida para Cristo. Então, quando você, pela fé, reconhece que esse pecado foi pago, você automaticamente está dizendo o seguinte: eu estou rompendo com as trevas. Acabou o meu casamento com as trevas. Não temos mais relação. Acabou. Eu não quero mais. Eu não tenho mais como viver desse jeito. A minha forma de viver não é boa. Eu sei que sou passível de condenação. Logo, eu quero viver uma nova vida com Cristo. Então, é uma decisão de romper com o pecado. Agora, essa decisão, ela acontece num primeiro momento e a pessoa é justificada pela fé. Mas ela acontece diariamente também. Lembra da santificação, que é progressiva? Quando você lembra da tua decisão de ter rompido com o pecado e diz: eu não vou fazer mais, porque eu rompi com o pecado. Então é muito importante que a gente entenda a doutrina da santificação. Mas o que é viver no pecado? Muitas pessoas podem estar sofrendo porque cometem pecado. Mas o que é viver no pecado? Muito bem, viver no pecado é viver sob o domínio do reino das trevas. Ser dominado pelo reino das trevas. E o reino das trevas requer que todo aquele que é seu servo, seu escravo, seja autônomo de Deus. Não recorra a Deus. Em hipótese nenhuma recorra a Deus. Por isso que é tanto entretenimento. Por isso que é tanta coisa que a gente luta. Porque quer desviar a nossa atenção de Deus. Eu gosto da frase que diz assim: se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai te ocupar. Se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai te ocupar, ele vai te dar muita ocupação, para que no final você não busque a Deus do mesmo jeito, fique fraco e continue a pecar. Então viver no pecado é viver sob o domínio do reino das trevas, autônomo de Deus. Logo, isso vai gerar práticas pecaminosas, que são os frutos do pecado. O pecado da emancipação. Quando alguém está por conta própria, não leva em consideração as leis de Deus. Não leva em consideração os mandamentos do Senhor. Logo vai fazer aquilo que quiser. As diretrizes de Deus pouco importam. Pouco importam. O que importa é o desejo das pessoas. E aí vai vir toda sorte de pecado. A santificação ela é progressiva, mas presta atenção numa coisa que eu vou dizer muito importante para você. O pecado também é progressivo. Ele vai aumentando cada vez mais o grau. A pessoa começa com um pequeno pensamento aqui. Vai desenrolando e acaba em algo trágico depois. Um adultério, por exemplo.
uma visita em um site de pornografia. Surgiu com um pensamento. Não foi controlado. Foi dominando. E progressivamente, essa pessoa que experimenta do pecado diariamente, vive no pecado, vai aumentando o grau do pecado, vai fazendo coisas piores, cada vez mais, porque os limites vão sendo quebrados. Os limites vão sendo quebrados. E o pecado vai tomando mais espaço na vida dessa pessoa. Mais e mais espaço. Daqui a pouco, a mente fica cauterizada. Não aceita mais nenhum tipo de exortação. Muito bem, viver no pecado é viver sem confessar o pecado. É viver calado, sabendo que está errado, mas também não procurar ajuda. Não procurar ajuda para resolver o problema. E quando procura ajuda, fala as coisas pela metade. Não diz, não confessa claramente o que está acontecendo com a própria vida. E quando confessa, e muitas vezes, coloca alguém como culpado daquilo que passa dentro do seu coração. Alguém tem a culpa. É a síndrome de Eva, é a síndrome de Adão. Alguém tem a culpa. Quem tem a culpa? A mulher que tu me deste, Deus. Quem tem a culpa, Eva? A serpente que tu criaste. No final das contas, é Deus que estava errado para esse casal. No final das contas, é Deus que está errado para nós também, hoje em dia. Quando vivemos no pecado, é porque a equação de Deus não é boa para nós. Nós precisamos ainda, pela concepção errada do nosso coração, nos alimentarmos dos manjares do pecado. Isso é muito ruim. Por que isso é ruim? Porque dá uma sensação de aprisionamento. Quem vive no pecado se sente aprisionado. Nós estamos livres da prisão, mas a sensação é de estar preso. Daí vem aquele pensamento, eu não consigo, mas está preso. A questão é que a porta está aberta e pode sair, mas decide ficar onde está. Com isso, vem uma segunda sensação de impureza, de se sentir sujo. Toda vez que pensa alguma coisa ou faz alguma coisa que sabe que é desagradável e não consegue se controlar, logo em seguida o pensamento é de: nossa, estou sujo. O que eu fiz? Que coisa horrível que eu fiz. Com isso, gera dor emocional. Uma dor emocional constante. Nada apaga essa dor. Por quê? Porque está autônomo de Deus. Não está recorrendo a Deus. Não está indo até Deus. Então está sentindo dor. E essa dor não está curando. Porque tudo é paliativo no mundo do pecado. É só um prazer imediato. A promessa do pecado não é o prazer eterno, é sempre imediato. Faça o que você quiser agora e tenha satisfação agora, nesse minuto. Então, muita dor emocional. A pessoa vai ficando fria, cada vez mais fria. Não tem envolvimento com as disciplinas bíblicas, tais como leitura da palavra. Não ora, não tem relacionamento de oração com Deus. Se falar sobre jejum, é a coisa mais impensada do mundo. Porque é inimaginável ficar um dia sem comer. Não tem qualquer tipo de prazer nas disciplinas espirituais. Por fim, não tem interesse na comunhão da igreja. Tanto faz como tanto fez se vir para a igreja ou não. Se tiver qualquer outra coisa melhor que a igreja, na concepção dessa pessoa que vive no pecado, ela o fará. Ela o fará. Destaca-se aqui, pelo menos 3 consequências para as pessoas que vivem no pecado. A primeira consequência é que, gradativamente, ela vai se tornando mais amiga do mundo. Amiga do mundo. Pensando como o mundo pensa. E a gente viu em Tiago 4,4, na semana passada, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E se nós olharmos para o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 19, está escrito que no mundo jaz o maligno. Que mundo é esse?
o sistema maléfico que produz todas as possibilidades para o diabo tentar o nosso coração. Quando nós amamos o sistema maléfico do mundo, significa que o diabo tem muita ferramenta para nos tentar. Se amarmos esse mundo da forma como ele se expõe para nós, nós vamos ter ferramentas, na verdade, dar ferramentas para o inimigo das nossas almas nos tentar com mais intensidade todos os dias. Porque se amamos o dinheiro, e o dinheiro está presente em nossa vida, nós vamos fazer tudo para conseguir o dinheiro. E o diabo vai saber disso, e vai me colocar muita coisa para fazer, a ponto que eu esqueça da minha família, ao ponto que eu esqueça do relacionamento humano que eu tenho que ter com as pessoas. Daqui a pouco estou totalmente entregue ao pecado. Então, gradativamente, essa pessoa se tornará mais amiga do mundo do que de Deus. Vai se tornar conivente com o pecado, não só com o seu próprio pecado, mas com o pecado dos outros também. Vai dizer, não pega nada não, rapaz. Não pega nada não. Isso que o pastor está falando é muito pesado. Isso que fulano está dizendo é muito pesado. Começa a ter conivência com o pecado. Acha que o pecado é bacana. E aí vai começando a ter interesse pelo pecado. Está em conivência, primeiro com o seu pecado. Mas vai olhando e dizendo, se eu punir o dele, eu vou ter que punir o meu também. Então, para não punir de ninguém, bora todo mundo pecar? Bora todo mundo fazer o que é errado? Para que no final das contas eu tenha aquela desculpa do brasileiro, mas todo mundo está fazendo. Olha, fulano que vai na igreja está bebendo no bar. Olha, cicrano está fazendo tal coisa, está até namorando já. Todo mundo está fazendo. Eita, que agora vem aquele pensamento do meu avô. Milton, você não é todo mundo. Nunca escutou isso da sua mãe, não? Essa é a frase mais célebre que tem nos lares, que encaixa perfeitamente aqui. Nós não pertencemos ao mundo, então nós não podemos ser coniventes. Cuidado, porque os nossos comportamentos mostram a nossa conivência. Nós sabemos que pessoas estão vivendo uma vida errada. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. E nós vamos dando curtidas nas publicações dessas pessoas onde elas estão fazendo coisas erradas, onde elas estão vivendo uma vida totalmente tosca, e a gente está comentando às vezes, dizendo, Deus te abençoe. Dizendo assim, Deus abençoe uma pessoa que está nessa condição. Pensa o grau de conivência que a gente começa a pensar que não é pecado, só porque a foto é legal. Só porque está tendo um up ali na sua vida, tá bacana, tá conquistando coisas. Lembra? Amigo de Deus é inimigo do mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Logo, conivente com o pecado. Conivente. E aí, eu falei que eram 3, é 4 na verdade. Se torna inacessível. Porque toda vez que vai falar alguma coisa, já não quer mais ouvir. Não quer mais ouvir. Fecha os ouvidos. E quando ouve, não penetra no coração. Começa a dizer assim, mas tal pessoa está fazendo também. É uma das desculpas. A segunda é, está pegando pesado comigo. É uma outra desculpa. E por aí vai, queridos. E por aí vai. Agora, uma coisa eu posso dizer para você. Independente de tudo isso, aos olhos de Deus é indesculpável, porque é uma transgressão. E assim como Davi, no texto que nós lemos, que foi escrito por Davi, no capítulo 32 de Salmos, nós vamos ver a alma dessa pessoa definhar. Davi era um crente, que passou por uma situação assim. Então, se você é crente e está vivendo no pecado, a primeira diretriz, a primeira orientação é não viva no pecado. A primeira orientação. Se alguém que vive no pecado pensa ser crente, essa pessoa está totalmente equivocada.
em relação à sua fé. Porém, o mesmo eu posso dizer daqueles que acreditam ser imunes do pecado. Ah, eu não tenho pecado. Essa pessoa só que peca. Ah, tal pessoa é pior do que eu. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Somos pecadores. Sim, pecadores redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, que sofremos muito por causa do desejo que ainda temos no nosso coração pelo pecado. O pecado causa grande influência sobre as nossas vidas, irmãos. Não esqueçam nunca dessa verdade. O pecado causa uma influência em nossos corações. Não sejamos hipócritas. Essa é uma verdade que está latente todos os dias na nossa vida, na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se relacionar com as pessoas. Porém, nós podemos dizer não para ele todos os dias. Você pode dizer não para o pecado, porque você não está sozinho, você está com Cristo. Então nós não vamos pecar. Nós não vamos pecar. Não é eu o problema. Na verdade, sou eu o problema, quando eu estou sozinho. Mas com Cristo sempre será a solução para o meu problema, que sou eu. Por isso, querido, que nós precisamos morrer para o pecado. Porque se a gente continuar vivo no pecado, não vai funcionar o negócio. Não vai funcionar. Examine seu coração, meu irmão, nesse momento agora. Examina teu coração. De verdade, você vive no pecado? Você se encaixou com essa descrição que eu acabei de relatar aqui? Você se encaixa? Sinceramente, você e Deus, você se encaixa com isso? Eu quero te encorajar a, nesse momento, pedir para o Senhor libertar seu coração dessa enfermidade. Nós somos filhos de Deus. A nossa filiação foi conquistada na cruz de Cristo. O pecado não tem força maior do que a graça de Deus. Nós podemos dizer não para o pecado. Diga não para o pecado. Peça para Deus curar essa enfermidade do seu coração. Comece confessando ao Senhor a sua fragilidade. Comece confessando, dizendo: eu sozinho não vou conseguir vencer isso. Eu sozinho não vou conseguir vencer esse pecado na minha vida. Eu não vou conseguir. Que hoje seja um dia de morte para o pecado. Volte à vida, pelo que Cristo fez. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, volte à vida. Volte à vida. Lembre-se do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa é a segunda orientação. Lembre-se do sacrifício de Jesus Cristo. Olhe para o versículo 3. Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. A palavra batismo significa que você foi imergido, sepultado. Mas quando você é emergido, você volta para uma nova vida. Por isso que o batismo é tão importante. O batismo é a nossa certidão de nascimento. De fato, nós nascemos na cruz. Cristo nos deu vida na cruz. E agora nós podemos viver essa nova vida. Junto com Ele, o sacrifício de Cristo foi válido. Eu não devo andar no pecado, essa é a primeira orientação. Mas a segunda é: eu vou me lembrar constantemente de que eu morri para o pecado na cruz. Eu morri para o pecado. Eu não preciso entrar mais uma vez na água do batismo para me purificar. De uma vez por todas, aquilo representou o que aconteceu comigo na conversão. O que aconteceu com você na conversão. Representou que um dia você foi sepultado nas águas. O velho homem ficou sepultado lá. E você emergiu para uma nova vida. Mas você vai continuar lutando contra o pecado ainda. É por isso que o sacrifício de Cristo precisa ser lembrado constantemente.
Você vai continuar lutando contra o pecado. O pecado vai ficar cada vez mais forte. A intensidade da tentação vai ser cada vez mais forte. Porque cada vez que você vai lutando contra o pecado e vai vencendo o pecado, você vai se tornando frutífero para o reino de Deus. Você começa a ter desejo de pregar a palavra para as outras pessoas. Você vai começando a ter desejo de trabalhar na igreja. Você vai começando a ter desejo de ser alguém útil para o reino de Deus e para a vida das pessoas que estão perdidas. Satanás não quer isso. Satanás não quer isso. Então vai aumentar a intensidade da tentação. Vai ficar cada vez mais intenso a ponto de você chorar, você se contorcer, porque você quer pecar, mas você vai olhar para Cristo e vai dizer: eu estou sepultado para o pecado. Estou vivo para Cristo. Então eu preciso lembrar do sacrifício de Cristo todos os dias na minha vida. Todos os dias. Nós não precisamos repetir a cerimônia do batismo, porque ela representa aquilo que aconteceu lá na conversão. Você rompeu com o pecado. Você disse que não faria mais amizade com o pecado. E agora você vai lembrar por que você vai conseguir fazer isso. Como, você vai conseguir fazer isso? Sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Sim. Quando alguém passa pelo batismo, que é aquilo que está se referindo aqui, é uma confissão pública de fé. Por isso, meus irmãos, prestem muita atenção, vocês que já foram batizados. Prestem muita atenção, é uma confissão pública de fé. Você está dizendo para a comunidade, para o céu, para o inferno, que você é cristão. Você está dizendo publicamente, seu testemunho de fé está presente a Trindade, a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Satanás, os demônios e a comunidade, as pessoas estão vendo o que você está falando. Está dizendo que você foi sepultado para o pecado naquele dia da tua conversão. E quando você emergiu para uma nova vida. Uma nova vida. Então, meu irmão, se você puder repetir junto comigo aí, sem falar, dentro do teu coração, o que eu vou dizer agora, repita: eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Estou vivo em Cristo. Estou vivo para Cristo. Eu quero servir o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Queridos, o pecado nunca vai fazer trégua com você. Nunca vai fazer trégua. Nunca vai fazer trégua. Quando você sentir a trégua, quando você sentir que está tudo em paz, é que está tudo errado. Está tudo errado. Porque o pecado vai ter hostilidade com você o tempo inteiro. Satanás nunca vai levantar uma bandeira de trégua porque você está obedecendo a Deus. Quanto mais você obedecer, mais ele vai tentar a sua vida. E mais o Senhor vai te proteger. Mais o Senhor vai te guardar. Mais o Senhor vai conduzir a tua vida. Então nós podemos dizer: com Cristo nós conseguimos vencer o pecado. Com Cristo nós conseguimos dizer não para o pecado. Meu irmão, não ande no pecado. Lembre-se do sacrifício de Cristo. Agora vem a última orientação. Ande segundo a nova vida. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Queridos, o batismo nos identifica com a morte de Cristo, a imersão. E com a ressurreição, nós somos emergidos. Um dia nós estaremos livres dessa luta contra o pecado. Um dia nós teremos um corpo glorificado que não vai mais desejar o pecado. Não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, não tem mais angústia, não tem mais doenças, não tem mais morte. Por quê? Porque teremos um corpo glorificado na eternidade, semelhante ao de Cristo. Se a morte de Cristo é importantíssima para as nossas vidas, a ressurreição ainda mais. Pois ela é o atestado que o sacrifício de Cristo foi válido. E nos identificamos com essa ressurreição também. Lembramos que um dia estaremos ressurretos. Por isso que a gente tem que ter alegria quando nós pensamos na volta de Cristo. Porque vai acabar essa guerra.
contra o pecado. Existe uma guerra constantemente entre nós e o pecado. Entre nós mesmos e o pecado que nós lutamos. Existe uma guerra interna, eu comigo mesmo, todos os dias da minha existência. Na cruz, nós recebemos a certidão de óbito para o pecado. E ao mesmo tempo recebemos a certidão de nascimento para a vida com Cristo. Tudo na cruz. Exatamente na cruz. Fomos mortos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e seremos ressuscitados com Cristo. E aos olhos de Deus, já estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Assim como o Pai, meus irmãos, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para a glorificação, nós também seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado. Sem essa luta que eu acabei de mencionar. Eternamente, meus irmãos. Eternamente. Tem coisa melhor? Então, enquanto o dia da glorificação não chega, não chegou ainda, mas vai chegar. Não tarda. O convite do Espírito Santo para nós é que vivamos uma nova vida. Essa nova vida. Obedeçamos a Deus, porque isso é bom para nós e para o reino. Somos livres do pecado e vivos em Cristo. Estamos vivos em Cristo. Viva como um cristão. Você quer saber como você vai viver como cristão? Você vai ter que imitar o que Cristo fez. Viver como Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Orientação de Paulo em outra carta. Mas lembre, o pecado não vai fazer trégua com você. Então você vai se cansar nesse período e vai ter momentos de baixa. Você vai ter momentos de baixa. Então você vai ter que pedir para que Deus renove as tuas forças diariamente. De que maneira? Intervindo em nosso coração. Nos ajudando para que a gente consiga viver como cristão. Lembra? No Éden, levantou-se a bandeira da independência humana. Na cruz, jogamos essa bandeira fora e dizemos, sou totalmente dependente de Deus agora. Então, para viver como cristão, eu faço na dependência de Deus. E aí eu posso servir como cristão, como sal e luz nessa terra. Preciso ter isso em mente. Eu tenho um alvo, que é ser útil também aqui na terra. Se não precisasse que eu ficasse na terra, após a conversão, Deus nos levava para a eternidade. Se ficamos aqui, é com o intuito de sermos transformados, aprendamos a viver como cidadão do céu aqui na terra, e segundo, proclamação do Evangelho. Falar o Evangelho para as outras pessoas. Servir como cristão em tudo que a gente faça. Mas, meu querido, minha querida, peça forças para o Senhor para você aguentar o sofrimento do cristão. Se você não gosta dessa palavra, eu tenho que te alertar. Você vai sofrer. Você vai sofrer por querer fazer o que é certo. Você vai ter o prejuízo porque você querer fazer o que é certo. Pessoas vão se afastar de você porque você está fazendo o que é certo. Tudo isso vai acontecer. E você vai sofrer. Você vai chorar. Isso vai machucar. Principalmente quando as pessoas começarem a caluniar você. Dizer que você é um falso moralista, uma falsa moralista, que você é uma religiosa fundamentalista que persegue outras pessoas, um religioso fundamentalista. Leia o capítulo 5, depois de Mateus, e vocês vão ver lá escrito algo que foi dito pelo próprio Jesus: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados. Meu irmão, se começar a acontecer na tua vida, que a coisa está começando a alinhar com o reino de Deus. Quando a coisa começa a alinhar por completo, o inferno, os demônios, Satanás, o mundo, começa a conspirar para tirar a tua atenção. Então você vai sofrer. Mas calma, porque se a tua cruz, essa é a tua cruz, você vai ter que carregá-la. Você vai ter que caminhar.
para a glorificação. O meio da santificação é extremamente doloroso, mas o dia da glorificação é extremamente glorioso. Então, pedir forças para viver como cristão, para servir como cristão e para sofrer como cristão. Você vai ter que aprender a sofrer. 3 orientações foram disponibilizadas hoje para nós. A primeira é: não ande no pecado. Não ande no pecado. A segunda é: lembre-se do sacrifício de Cristo. Te viu quanto é importante. E a terceira é: ande segundo a nova vida. Ande segundo a nova vida. Nós recebemos, aqui a conclusão, uma nova vida em Jesus Cristo. E já ficou claro aqui que tem um objetivo. Para Cristo permitir que nós fiquemos nessa terra. E qual é? Viver essa nova vida. Viver essa nova vida. E assim eu e você vamos ser testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Não seja uma testemunha da desobediência, da independência, de uma vida no pecado. Seja um testemunho, uma testemunha da transformação do seu coração. Diga para as outras pessoas que é possível em Cristo Jesus. Todos que submetem a Cristo podem ser curados de suas enfermidades, dos seus pecados. Proclamem a salvação para as outras pessoas. As pessoas vão ver a transformação em você. E você vai dizer com todas as palavras que isso é o efeito de Cristo na sua vida. E que é possível isso para ela. E nós vamos ter uma sociedade transformada pelo poder do Evangelho. Pessoas curadas da depressão, pessoas curadas da ansiedade, pessoas curadas da imoralidade, da mentira, da corrupção. Nós vamos ver o reino de Deus sendo desejado pelas pessoas. E é naquele dia nós veremos o nosso rei despontar nos céus com os seus santos anjos. E nós vamos aprender a desejar todos os dias esse encontro com Jesus. Queridos, que vivamos essa nova vida em Cristo. Que vivamos. Que a luz do Senhor resplandeça diante desse mundo de trevas. E muitas pessoas sejam salvas. Muitas pessoas sejam salvas. Esse é o desejo do meu coração. E esse é o objetivo final dessa mensagem. É que você seja transformado. Pare de viver uma vida de pecado. Lembra do sacrifício de Cristo. Anda segundo a nova natureza, a nova vida que você recebeu. Com qual objetivo? Pessoas serem salvas. Outras pessoas serem salvas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra que foi exposta. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor fala conosco. Tão claro. Ó Deus, nos ajuda, nos dá forças para vivermos como cristãos. Deus nos dá forças para servirmos como cristãos. Deus nos dá forças para sofrermos como cristãos. Por favor, Senhor, por favor, nos ajuda nessa peregrinação aqui nessa terra. Hoje nós aprendemos que o pecado já foi sepultado. Estamos sepultados. O velho homem morreu. Mas o reino das trevas está querendo dizer que ele está vivo todos os dias. Mas a tua palavra diz que ele morreu. Podemos sim dizer não para o pecado. Sozinho impossível. Com Cristo tudo é possível. Podemos dizer não para o pecado. A questão não é mais eu sozinho. É eu e Cristo. Nós. Que possamos ter esse pensamento todos os dias em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um prazer transmitir essa mensagem para vocês. Fiquem com Deus, pessoal aí do YouTube. Tenham um bom domingo. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.